Seja bem-vindo você que decidiu nos acompanhar neste estudo. Seguimos com a série sobre o livro de Isaías e nesta oportunidade nós abordaremos os capítulos 45 e 46. Importante você ter a sua Bíblia com você para juntos podermos estudar e ver e ler algumas das passagens que usaremos como base neste estudo. E importante também orarmos juntos nesse momento. Deus eterno, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a tua palavra. Queremos te pedir que tu abençoes a cada pessoa que nos acompanha. E pedimos também, Senhor, que tu nos orientes no entendimento do teu estudo, no entendimento da tua palavra. E que não apenas venhamos a entender a tua palavra, mas venhamos a aplicá-la em nossa vida. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 45 e 46 é o texto base que nós utilizaremos hoje. E ao longo do livro de Isaías, nós observamos algumas das profecias que ele nos apresenta, e uma delas, talvez uma das mais importantes, é que Isaías profetiza que Jerusalém seria conquistada pela Babilônia. Há outras profecias também importantes, ele vai falar sobre o Messias, mas isso é objeto de estudos posteriores que nós faremos. Mas neste nosso caso de hoje, Isaías profetiza que Jerusalém seria conquistada pela Babilônia. E isso ocorreria no ano 606 antes de Cristo. E é interessante que essa profecia que Isaías nos apresenta, ela foi promulgada, ela foi apresentada cerca de 100 anos antes da efetiva ocorrência desse fato histórico. Isaías vai mostrar de forma precisa não apenas que Jerusalém seria conquistada, mas que mais à frente os seus conquistadores, que a conquista seria feita pela Babilônia, mais à frente a própria Babilônia seria conquistada também. Isso tudo faz parte do conjunto de profecias que Isaías nos apresenta. Nós encontramos que Isaías também vai dizer que a Babilônia não apenas seria conquistada, mas ele vai dizer de forma precisa que ela seria conquistada pelos persas sob o comando do rei Ciro. Aliás, aqui eu me lembro de alguns dos estudos anteriores que nós falamos sobre os ciclos sociais, os ciclos de poder nas civilizações, e aqui nós temos um retrato deste ciclo, ou pelo menos um recorte deste ciclo, quando nós vemos o domínio da Síria sendo trocado pelo domínio da Babilônia, que posteriormente vai ser trocado pelo domínio dos medos, dos persas, depois substituída pelo domínio dos macedônios, sob o comando de Alexandre o Grande, e por fim o domínio romano que vai prevalecer sobre a Macedônia. Tudo isso nós encontramos os ciclos da história e os ciclos sociais. Então este exemplo que nós estudamos hoje na Palavra de Deus ilustra bem essa questão dos ciclos. Isaías 45, um desses primeiros capítulos que nós abordaremos, inicia com uma declaração de Javé ao rei Ciro, que Javé chama Ciro do seu ungido, porque ele comandaria as forças persas que iriam derrubar a Babilônia e, posteriormente, essas mesmas forças persas, sob o comando do rei Ciro, iria libertar o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Nós lemos pela história que Ciro, na realidade Ciro II, governou o Império Persa entre 559 e 530 a.C. E sua vida, suas realizações, suas conquistas estão amplamente documentadas na história, não só nos artefatos da arqueologia, mas também nos relatos dos historiadores gregos e romanos. Entre seus muitos feitos, Ciro, além de conquistar a Babilônia, ele estabeleceu esse império persa, que foi um império bastante abrangente. Nós vamos ver daqui a pouco o mapa do império, a gente vai ver que ele realmente ampliou as suas fronteiras. Além de ser um conquistador prodigioso, podemos dizer que Ciro foi também um grande estadista. E por que isso? Isso ocorre, ou podemos dizer que ele foi um grande estadista, porque ele estabeleceu uma nova liderança, um novo estilo de liderança, um novo estilo de política
tornando-se dessa forma com esta característica de estadista. Ao contrário dos assírios, por exemplo, e mesmo dos demais povos daquela época, o Ciro não governava exclusivamente com a força da espada. Os subjugados não eram espancados, mortos, torturados, deportados, como os outros governantes faziam naquela época. Ele estabelece, então, uma nova maneira de governar. Sobre a supervisão do seu governo, por exemplo, ele vai permitir que os povos conquistados mantivessem a sua cultura, que eles poderiam manter a sua religião, que eles poderiam manter o seu estilo ou a sua forma de governo, e também, em muitos casos, Ciro permitiu que os povos conquistados retornassem para as suas terras de origem. E é isso que vai, então, ajudar a realizar a profecia e a previsão que o povo de Israel, que estava cativo na Babilônia, pudesse voltar para a sua terra. Então, os persas permitiriam que o povo de Deus pudesse voltar e reconstruir Jerusalém, que em 606 foi destruída lá pelos babilônicos. O profeta Isaías, então, ele vai apontar não apenas a tragédia do cativeiro, a tragédia daquela destruição e daquela experiência amarga que os judeus iriam viver, mas ele também vai apontar para a alegria da libertação do povo de Deus. E essa libertação, ela vai ocorrer por intervenção de Javé. Ciro surge como um símbolo do Messias, como um símbolo de alguém que haveria de libertar o povo das suas opressões, não apenas no caso de Ciro, opressões políticas, mas ele sinaliza para o Messias que haveria de libertar também as pessoas das suas opressões, da sua vida, de um modo geral. Outra coisa que Isaías faz, que é importante nós observarmos, que ele vai exortar o povo quanto à superioridade de Javé frente aos deuses da Babilônia e aos deuses persas. Essa superioridade, então, Isaías tem um capítulo, nós vamos ler aqui daqui a pouco, ele vai mostrar claramente por que Javé era um deus muito acima daqueles deuses babilônicos ou deuses persas. Esses deuses, eles eram deuses persas e babilônicos, Isaías vai mostrar, que eram deuses que não possuíam poder. Eles apenas eram deuses invocados e adorados, mas eles em si não possuíam poder, até porque eles mesmos precisavam ser carregados, porque eram imagens que eram construídas por aquele povo. A razão para essa disparidade entre Javé e os demais deuses daquela época, obviamente, porque Javé era o Deus único e verdadeiro, um Deus vivo, um Deus soberano, um Deus poderoso. No próximo quadro, nós vamos ver um mapa que mostra a extensão do Império Persa. E nós verificamos, então, que ele era bem grande. Vocês podem observar aqui do canto direito da tela, nós temos a Índia. O Império Persa ele foi até a Índia, até o Paquistão, encostando lá naquela região do extremo leste. Ao norte, nós vamos encontrar o que hoje é a Turquia, e ele vai também um pouco para cima, à esquerda para cima, ele vai também alcançar a ilha de Creta, o sul da Grécia e o sul da Bulgária, o que é hoje a Bulgária. E para a direção sul, observe que o império vai chegar até o norte da África, incluindo o Egito e a Líbia. Então nós observamos que foi realmente um império grandioso, tão grande que até hoje nós temos o Golfo Pérsico, porque o Golfo Pérsico é exatamente em homenagem à Pérsia, que era aquele império que dominava toda aquela região. Além de ser, então, esse conquistador prodigioso, Ciro vai ser um estadista e nós vamos ver como ele é utilizado por Deus para que o povo de Israel pudesse voltar para a sua terra. Deus é o Senhor da história, é o que vemos aqui nesse próximo quadro, e eu convido você para, junto comigo, ler os 6 primeiros versículos do capítulo 45, onde nós vemos a menção a Ciro e a chamada que Deus estabelece para Ciro, para como ele poderia vir a ser utilizado por Deus. Vamos ler então, capítulo 45, verso 1 a 6, nós lemos: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro:
a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Que eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Esse trecho de Isaías, Isaías nos diz que Ciro não conhecia Javé, mas que este o chamara. Não se trata aqui de definir, de pré-definir ou de predestinar alguém a ser usado dentro de um papel, violando assim o livre-arbítrio daquela pessoa, mas sim é uma demonstração de que Deus é soberano quanto ao desenrolar da história. Caso Ciro não respondesse ao chamado de Deus, certamente Deus teria uma solução, chamaria uma outra pessoa ou resolveria aquela questão de uma outra forma. No centro desse oráculo, Ciro é chamado pelo seu nome. Isso é repetido mais de uma vez para enfatizar que realmente Ciro era aquela pessoa que Deus escolhera, que Deus chamara para aquela missão. Isso tudo sendo profetizado antes de acontecer. Deus, muitas vezes, aprendemos aqui com essa parte do estudo e com essa leitura, Deus muitas vezes usa o crente como instrumento dentro dos seus propósitos, para realizar os seus planos. Quando isso acontece e o crente está em sintonia com Deus, a sensação que o crente experimenta é uma sensação muito boa, é uma experiência muito boa, é um sentimento muito positivo, um sentimento de realização e de contentamento. É uma coisa muito boa quando nós percebemos que estamos sendo utilizados por Deus. Mas esse crente, se ele estiver afastado de Deus, ou estiver perto de Deus, mas não estiver muito atento, não estiver ouvindo a palavra de Deus, ou estiver distraído, ou mesmo não for responsivo, ouvir, mas não for responsivo ao chamado de Deus para aquela tarefa, Deus vai resolver o assunto de uma outra forma. Vai chamar um outro crente, ou mesmo, como a palavra de Deus nos ilustra, vai chamar alguém que não é crente exatamente. Vai chamar alguém que talvez nem conheça o Senhor, talvez seja uma oportunidade de vir a conhecer, mas Deus vai chamar pessoas que às vezes não são pessoas que o conhecem, como aconteceu aqui com o caso de Ciro. O ponto é, os planos de Deus são sempre realizados, independentemente das pessoas quererem ou não, porque Ele é Deus, Ele tem os seus planos, Ele é soberano. Importante, então, é que observamos que esse fenômeno, esse tipo de chamada de um não crente ou de uma pessoa que não conhece a Deus, acontece aqui com Ciro. Ele é introduzido pela primeira vez em Isaías 44, 28, e logo no capítulo seguinte, Isaías 45:1, que nós lemos, é enfatizado que o Senhor o chama pelo nome, apesar dele não conhecer o Senhor. Ciro foi chamado, olha só que interessante, ele foi chamado porque havia uma tarefa específica que Deus queria que ele realizasse. O plano de Deus para Ciro era para ele subjugar as nações, ele unificar aquele território todo que estava em meio a diversas batalhas por conta do império anterior, que eram os assírios, que nós também estudamos em outro estudo. Então, Ciro é chamado para unificar aquilo de alguma forma e dominar, né, e dentro dos propósitos de Deus, permitir que o povo de Israel, então, voltasse para a sua terra em algum momento. Interessante também que a arqueologia ela tem um chamado artefato. Artefatos são aqueles achados da arqueologia, eles chamam de artefato. Então, existe um artefato muito famoso,
que é chamado o cilindro de Ciro. É um cilindro de um certo tamanho, completamente escrito com a escrita persa, descrevendo as vitórias e descrevendo a história de Ciro. Então nós podemos ver que esse cilindro com essas inscrições, que está hoje disponível para visita pública, ele é um relato paralelo do relato bíblico e é um relato, obviamente, de grande valor. Neste cilindro há um detalhe que Ciro afirma que Marduk, que era o deus da Babilônia, o chamou pelo nome e pegou na mão dele para que ele fosse vitorioso. Alguns críticos afirmam que Isaías usou esse texto, essa escrita, esse relato do cilindro de Ciro e simplesmente corrigiu o nome, em vez de Marduk, colocou o nome de Jeová. Outros estudiosos, porém, argumentam que Ciro ou os membros de sua corte fizeram exatamente o contrário. Pegaram o oráculo colocado, o oráculo feito por Isaías, o oráculo hebraico, e colocaram o nome de Marduk no lugar de Javé. Mas essa teoria não é muito bem defendida, porque Marduk não era o deus persa, ele não era o deus de Ciro, ele era um deus babilônico, então não há muito sentido para isso. O que nos traz ainda uma confirmação muito interessante são os relatos de Joséfo, que era um historiador muito famoso do início do século, e ele afirma que foi a leitura do livro de Isaías que levou Ciro a favorecer os judeus com aquela política de retorno para a terra prometida. Então, Ciro adotara essa política para permitir que os exilados voltassem como influência do próprio texto, da própria profecia que Isaías havia estabelecido. E, obviamente, isso foi crucial para que os judeus voltassem a reconstruir Jerusalém e voltassem a reconstruir o templo, que também havia sido destruído. Ciro, portanto, ele foi capacitado por Javé para fazer o que deveria ser feito. Então, no texto que nós lemos, temos aqui expressões do tipo quebrar portões de bronze e despedaçar as trancas de ferro, é exatamente uma descrição dos obstáculos que foram aos poucos sendo removidos. Lemos aqui no capítulo 45, verso 2, são os obstáculos que foram removidos para que Ciro pudesse passar rumo à cidade da Babilônia. Lembre que a Babilônia era um império, mas a cidade da Babilônia, a capital do império era a própria cidade da Babilônia, tinha o mesmo nome do império. Também nós encontramos aqui neste texto que lemos informações de que Ciro também recebeu, nós vemos aqui que eu irei adiante de você e lhe darei tesouros. Esses tesouros escondidos são possivelmente os tesouros que haviam na cidade da Babilônia, que obviamente com a conquista feita pelos persas passaram a ser um ativo, a ser um patrimônio do exército conquistador. Então, o Senhor lideraria, o Senhor abriria portões, abriria portas, abriria o caminho para que Ciro concretizasse a sua missão. No próximo quadro, nós temos alguns destaques rapidamente de 4 versículos aqui ainda do capítulo 45, que eu compartilho com você. O primeiro é o verso 7, 45:7, nós lemos isso. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Acontece que naquela época, tanto Ciro quanto os persas acreditavam que havia um Deus da luz e um Deus das trevas. Então, nesse versículo 7, nós vemos Javé afirmando que ele mesmo forma a luz, ele mesmo cria as trevas, ele é superior àquele Deus da luz e Deus das trevas que os persas acreditavam. No verso 9, nós temos um outro destaque, lemos o seguinte: ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça? Aqui nós vemos Javé falando contra aqueles que são orgulhosos e arrogantes e ficam questionando os atos de Deus.
Na feitura de um vaso, como que poderia o próprio barro ficar questionando aquela pessoa que está formando o vaso, definindo a sua utilização, a sua utilidade? Não há sentido nisso. Então, como o homem poderia se opor ao Criador, poderia se opor ao Deus do universo? Como poderia querer seguir o seu próprio caminho? Então, essa é uma chamada de atenção para essa questão. No verso 13, nós temos um outro destaque aqui desse texto do capítulo 45, e nós lemos o seguinte: eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade. Olha aqui a profecia clara, dizendo que Jerusalém seria reconstruída. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui vemos que o texto aponta para o fato que Jerusalém voltaria a ser reconstruída. E no verso 22, temos o último destaque aqui para nós considerarmos. Diz o seguinte: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então vemos aqui Javé afirmando que ele é o Senhor, que ele é o único Deus que pode resolver as questões. Então a proteção, a bênção de Deus e a presença de Deus é para todos, mas é necessário, no verso 22 nós vemos isso, é necessário que a pessoa se volte. Ele diz assim: voltem-se para mim e sejam salvos. Voltem-se, olhem para mim. Então é importante, Deus está presente, Deus está disponível, mas para que nós possamos nos apropriar das bênçãos de Deus, nós precisamos nos voltar para Ele, olhar para Ele, para que os nossos planos passem a ser os planos de Deus, ou melhor dizendo, os planos de Deus sejam os nossos planos. Uma coisa fica sendo a mesma coisa, possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, a nossa vontade nas mãos de Deus, e com isso ele pode dirigir a nossa vida. No próximo quadro, nós avançamos para o capítulo 46, onde nós observamos algumas considerações entre Javé, em referente a Javé e os deuses da Babilônia. E nós convido você então para nós lermos 12 versículos, aqui tem de 1 a 13, mas nós vamos ler de 1 a 10, depois o 12 a 13, e aí lemos o seguinte: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Bel era o outro nome de Marduk, né? Então Bel e Nebo são deuses daquela época. Então Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumam levar são canseira para os animais já cansados, colocar os ídolos para os animais carregarem. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel. Vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam um ourives para que façam Deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se movem, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. E no verso 12 e 13, nós finalizamos a leitura dizendo o seguinte: escutem vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória.
A cultura da época entendia que os deuses estavam associados à terra, eram deuses da terra. E acontecia então que, se um povo conquistava uma outra terra, significava que o Deus daquele povo conquistador havia derrotado o Deus do povo vencido. Então era assim a cultura, era assim que eles entendiam. E aí tem um questionamento importante, por isso que Isaías está colocando esse contraponto entre Javé e os deuses da terra, porque na mente do povo de Israel, que estava em vias de receber, estava recebendo aquela profecia, seria depois invadido pela Babilônia, levado como cativos e depois libertos, Isaías está profetizando tudo isso. Na mente deles, especialmente aqueles que já estavam vivendo a experiência anos depois, se o povo de Israel estava sendo derrotado pelos babilônicos, Javé não estaria também sendo derrotado, porque os deuses estavam associados à terra. Então, se a terra do povo de Deus estava sendo invadida e eles estavam sendo deportados, para ele, dentro da perspectiva daquela cultura, Javé estava sendo derrotado. Isaías, então, vai mostrar que, a despeito da derrota militar que estava ocorrendo com o povo de Israel, Javé continuaria soberano. Então, isso é uma afirmativa teológica bastante inovadora para aquela época. Então, Isaías coloca essa perspectiva, obviamente, de início não é muito compreendido, mas ao longo do tempo nós vamos ver que isso é percebido e é absorvido pelo povo. Então, Isaías anuncia que os deuses da Babilônia eram falhos e incapazes, e que mesmo com a derrota do povo, Javé estava, o povo de Deus, Javé era soberano. Eles eram incapazes, segundo o argumento de Isaías, e nós lemos aqui no texto, eles eram incapazes, esses deuses babilônicos ou persas, eles eram incapazes de salvar o seu próprio povo e não podiam andar sozinhos. Tanto é que eles precisavam ser carregados em cima de animais, dependendo do peso, do tamanho daquela imagem que era construída. Trata-se, portanto, de menção àquelas imagens que eram adoradas, eram construídas e adoradas. Os deuses da Síria e Babilônia não foram responsáveis por suas vitórias, ao contrário do que os babilônicos e os assírios e os babilônicos e os persas acreditavam, né, naquela circunstância. E talvez alguns dos israelitas, dos judeus, também pensassem dessa maneira, de uma maneira equivocada. Apesar da Síria e depois a Babilônia deterem o poder de conquista, os seus deuses não foram responsáveis por isso. Mas quem foi responsável foi o próprio Javé. É isso que Isaías vai instruir. Então, Javé é que havia sido responsável pelo poder daqueles impérios de executarem aquelas conquistas. No exílio, como eu estava mencionando, especialmente no exílio, foi muito difícil os israelitas proclamarem que Javé era soberano. Eles haviam enfrentado, né, a destruição do seu templo. O templo de Jerusalém havia sido destruído em 606, haviam experimentado aquilo, eles haviam sido levados cativos para a Babilônia, então era muito difícil entender a soberania de Javé frente a essas circunstâncias. Como que Javé é soberano se o seu próprio templo, a casa de Deus, é destruída e o seu próprio povo é levado para uma outra terra que não é a terra de Javé? E aí o que sobra, né, que é o remanescente, o povo que permanece, e dentre eles os crentes que são fiéis, eles vão começar a olhar as mensagens de profecia, especialmente de Isaías e Jeremias também, e outros profetas que estão naquela época. Eles vão passar a olhar as profecias com a visão de futuro, com a visão do que haveria de acontecer. E isso também passa a ser um motivo de encorajamento para eles. O fato, então, é que as profecias, aos poucos, vão se tornando realidade, elas vão sendo entendidas pelo povo e aquilo passa a ser, como eu mencionei, motivo de fé, de aumento na confiança que Javé estava no controle de tudo. No próximo quadro, nós seguimos com algum comentário adicional, porque Isaías 46 vai indicar
como nós lemos, que o povo de Deus poderia ser conquistado e se tornaria cativo. Então o profeta antecipa aquela tragédia e o povo, uma vez a coisa acontecendo, eles teriam confiança no Senhor, porque veriam que aquilo fazia parte de um plano, não era uma coisa que havia acontecido sem querer ou sem controle, mas sim que Deus estava no controle, porque aquilo já havia sido previsto. O profeta então, anuncia no capítulo 6 que o povo de Deus seria conquistado e se tornaria cativo, apesar do poder soberano de Javé. Na realidade, o que Isaías vai mostrar é que o poder de Javé é que havia permitido que o próprio povo fosse levado como cativo para a Babilônia. E isso tinha um motivo, tinha um significado. Seria um período de castigo, um período de provação e um período de aprendizado que o povo haveria de experimentar. E aí, quando nós procuramos trazer essas questões para o dia de hoje, nós podemos observar que os crentes hoje também podem ser alvo de um exílio ou um cativeiro em alguma Babilônia. Essa Babilônia pode ser muita coisa, pode ser a falta de saúde, a perda do emprego, a falta de paz interior, podem ser conflitos familiares, podem ser conflitos no trabalho, conflitos na igreja também, podem ser experiências duras, adversidades em geral que acontecem, que fazem parte da nossa vida. Podemos não saber como que nós entramos naquele cativeiro, nem sempre vamos entender a relação de causa e efeito, nem sempre vamos entender a causa pela qual nós entramos naquele cativeiro, mas com certeza a palavra de Deus nos ensina que o Senhor nos livra. O Senhor nos livra de qualquer cativeiro se nós nos colocarmos nas mãos dele. O texto mostra o livramento de Javé, que Javé pode trazer livramento a todos aqueles que nele confiam. Essa é uma das mensagens importantes que nós extraímos do livro de Isaías, nesses capítulos em que nós estamos abordando. Isaías 46:13, aquele verso 13, anuncia que a salvação não tardaria, é o que lemos. Ele diz assim: faço chegar a minha justiça, ela não está longe, a minha salvação não tardará. Então, encontramos aqui mais essa palavra de encorajamento que leva as pessoas que têm a fé no Senhor confiarem que a justiça não tardará, ela irá acontecer, não talvez no nosso tempo, mas certamente no tempo de Deus. E aí, também no verso 12, que é o verso que antecede o que nós lemos, temos uma peculiaridade aqui que ele diz assim: escutem vocês de coração obstinado. Então, Isaías parece que estava antevendo o que efetivamente ocorreu, que quando o povo de Judá, o povo, os israelitas que estavam cativos na Babilônia, foram libertos, tiveram a permissão para voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, muitos desses judeus, eles permaneceram na Babilônia. Eles haviam prosperado, tinham seus negócios e não quiseram voltar para Jerusalém, não quiseram voltar para a terra de Judá, o reino lá, aquela região da Palestina. Ficaram permanentes lá. Isso me faz lembrar que hoje nós encontramos o Irã. O Irã é a antiga Pérsia. E os moradores do Irã, os iranianos, eles não são árabes, como muitos pensam, Eles são persas. Os habitantes, os iranianos, são persas, porque ali era o Império Persa. Existe uma minoria árabe, existem outras minorias, e também existem judeus persas, que ainda muitos imigraram, saíram de lá, mas permaneceram lá por muitos anos. Eu tenho um conhecido na minha área de trabalho que ele é um judeu persa. O nome da família é Yosefzadeh. É um nome tipicamente iraniano, mas um nome de origem judaica. Então, possivelmente, ele é um desses descendentes de israelitas que estavam cativos na Babilônia, que não voltaram, não retornaram para a terra prometida. E aí, como nos dias de hoje, podemos aplicar esse fato histórico à nossa realidade, acontece que muitos crentes passam por crises, recebem bênçãos
recebem o livramento de Deus, recebem a oportunidade de voltar para a terra prometida, para Jerusalém, aqui usado de maneira simbólica. No entanto, eles permanecem distanciados de Deus. Eles permanecem distanciados e não se apropriam daquela bênção de se aproximar e ter a comunhão com Deus e voltar a ter a presença de Deus continuadamente em suas vidas. Essa é uma lição que nós também podemos anotar aqui para nós refletirmos quantas vezes recebemos, entramos na crise, saímos dela pela misericórdia de Deus, mas agradecemos aí e tal, mas daqui a pouco estamos distante de Deus novamente. O Deus de Israel reteve sua salvação até o momento certo para salvar o seu povo. É o que nós vemos aqui no nosso quadro. E o momento certo, nós aprendemos na palavra de Deus, é o momento adequado, é o tempo de Deus, é o Kairos, e não o Cronos, que é o nosso cronômetro, que é o nosso relógio. Então, muitas vezes nós ficamos ansiosos porque queremos alguma coisa para o nosso tempo, para o nosso dia, para a nossa hora, e esquecemos que Deus é o Senhor do tempo, e o tempo de Deus é o tempo adequado, é o tempo que Ele vai decidir ser o melhor para nós, e precisamos confiar nisso. No próximo e último quadro, nós temos algumas conclusões. Uma delas é que nós vivemos em um mundo cercado por algum tipo de paganismo. Isso é uma realidade que tem a ver com a nossa vida cotidiana, porque nós temos diversos tipos de deuses do nosso tempo que estão nos cercando, e alguns deles têm uma presença até impositiva. Muitas vezes o mal tem sido imposto à nossa vida, e nós vivemos em meio a esse paganismo. Muitas vezes nós temos a impressão que o mal está prevalecendo porque as coisas de Deus acabam sendo minoria. Mas nós não devemos nos desanimar, nós não devemos ficar impressionados com isso, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus está no controle. Mesmo que nós estejamos no nosso exílio, aguardando alguma coisa acontecer, como intervenção de Deus, nós precisamos continuar confiando, porque Deus está no controle e Deus vai resolver de acordo com a vontade dele aquilo que for melhor para nós. A segunda conclusão que nós podemos tirar é que, na realidade, é uma pergunta: será que nós entendemos o que é idolatria hoje, no seu sentido mais amplo da palavra? Porque, apesar das imagens de escultura serem a principal representação das práticas idolátricas, a idolatria vai muito além do que simplesmente adorar imagens. Idolatria é quando nós colocamos alguma coisa ou alguma pessoa no lugar de Deus. Um ídolo, por exemplo, pode ser um estilo de vida, pode ser um carro, pode ser um time de futebol, pode ser uma obsessão, pode ser filosofias humanas, pode ser o dinheiro, tudo isso pode ser ídolo. Tudo isso pode eventualmente ser colocado no lugar de Deus e passa, então, a ser uma prática de idolatria. Então, o ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertencem exclusivamente a Deus. Então, precisamos ter cuidado, porque entre nós, muitas vezes, mesmo não tendo imagens em nossa casa, não adorando imagens, nós poderemos estar com práticas idolátricas se estivermos colocando alguma coisa no lugar de Deus. Em termos de idolatria, é importante observar que certas coisas que nós fazemos nem sempre será adorar um ídolo, como nós mencionamos, mas pode ser alguma prática que nós venhamos a desenvolver que acaba nos alinhando com o espírito da idolatria, com uma prática assim muito diluída da idolatria, mas acaba sendo uma prática que deve ser evitada, porque se é alguma coisa que é colocada no lugar de Deus, nós precisamos evitar, porque isso vai comprometer o nosso relacionamento com Deus. Mais uma conclusão. Uma outra, talvez penúltima conclusão, é que este texto de Isaías nos desafia a lembrar que Deus é soberano. Isso quer dizer que ele é soberano na história, ele é o Senhor da história.
mas quer dizer também que se nós colocarmos a nossa vida nas mãos dele, Deus será o Senhor da nossa história pessoal. Ele será o condutor, ele será aquele que nos guiará através dos caminhos que nós temos diante de nós. Então, uma outra conclusão importante que nós teremos, é importante nós considerarmos. Poderemos ter exílios, poderemos ter derrotas, mas teremos também vitórias. Vitórias não porque nós merecemos as vitórias ou porque nós somos fortes para conseguir aquelas vitórias, mas Deus será soberano e misericordioso e poderá nos abençoar e nos dar a vitória segundo a vontade dele. Que Deus possa nos dar forças e a certeza de podermos, como seu povo, nos apropriar dessas vitórias, dessa presença de Deus em nossa vida, dessas bênçãos que Deus pode nos dar. Ficamos por aqui e espero que você tenha gostado desse estudo. Fale dele para os seus amigos, dê o seu like. No próximo quadro você encontra o plano de estudos para todo o trimestre e espero que você tenha um excelente dia. Um grande abraço.